Abra sua Bíblia comigo, por favor. No livro de Isaías, capítulo de número 7. Para nossa breve meditação. Isaías, capítulo 7. Glória a Deus. Prazer rever o digno pastor Edson, né? Estava falando comigo que nós misturamos os glória a Deus com aleluia junto, e eu tentando buscar na memória, quando ele falou, o senhor tinha um tempra na época, aí eu lembrei que deve ser na época da prova mesmo. Glória a Deus. Amados, Isaías capítulo 7, para a nossa breve meditação. Os amados acharam? Amém. Diz assim Isaías capítulo 7, tão somente o versículo 18. Isaías 7, 18. Porque há de acontecer que naquele dia assobiará o Senhor as moscas que há no extremo dos rios do Egito e as abelhas que andam na terra da Síria. Até aqui. Acha aí, por favor, a palavra assobiará o Senhor. Achou? Amém? Então, em alto e bom som, assobiará o Senhor. Vamos lá? Assobiará o Senhor. Mais uma vez. Assobiará o Senhor. Agora vamos na linguagem bem nordestinense. Deus vai assoviar. Vamos lá, 1, 2, 3, vai. Deus vai assoviar. Pois bem. Queridos, isto aqui é uma profecia, isso aqui é uma profecia, isso aqui é Deus usando o profeta Isaías para profetizar para o xodó de Deus. Dobra a sua atenção, senão você não vai entender. Isto aqui é uma profecia, Deus usando o profeta Isaías para profetizar para uma nação que era o xodó de Deus, a saber, Judá, cuja capital era Jerusalém. Jerusalém, para quem não sabe, é o xodó de Deus, a cidade do amor de Deus, e até hoje. Foi lá que Jesus morreu, foi lá que Jesus ressuscitou, foi de lá que Jesus subiu aos céus. Alguém me ouve? Diga amém. Amém. Então, Jerusalém é o xodó de Deus. Não somente por conta das grandes obrações de Deus nela. Foi Jerusalém que fez Deus se levantar do trono. Foi Jerusalém que fez Jesus chorar algumas vezes. Foi Jerusalém que aclamou Jesus como rei. Foi em Jerusalém que Jesus entrou montado no jumentinho e todos diziam, Hosana, Hosana, aquele que vem em nome do Senhor. Jerusalém. Jerusalém, para quem não sabe, foi a última porção de terra que Abraão herdou. Jerusalém, volto a repetir, para quem não sabe, escuta isso, foi a última porção de terra que Abraão herdou. Deus prometeu para Abraão, dizendo, levanta os teus olhos, e aonde os teus olhos alcançarem, eu darei, aonde os teus olhos alcançarem, para a tua descendência. Pois bem, os descendentes de Abraão vieram do Egito, nós conhecemos a história, para tomar posse das terras que Abraão levantou o olhar e viu. E para quem não sabe, Jerusalém chamava-se terra de Jebus. Quem morava nela era os jebuseus. E quando as tribos tomaram posse das terras, Esacar, Zabulon, Benjamim, Gade, Rubens, Dan, Judá, quando as tribos tomaram posse das suas terras, eles iam lá e botavam para fora os habitantes da terra. Só que o caçula de Jacó, Benjamim, em vez de colocar para fora os habitantes das terras, não fizeram uma aliança. E aí, segundo a Bíblia, morava jebuseus com benjamita. Jebuseus e benjamitas moravam juntos.
E Deus de lá de cima ficava irado, zangado, porque aquelas terras não eram de jebuseus, e sim terras que Deus prometeu para Abraão. E os benjamitas, em vez de botar os jebuseus para correr, fizeram aliança. E Deus ficou irado, porque aquela cidade, a cidade de Jebus, que era a vista panorâmica mais linda de todas as terras que Deus tinha prometido a Abraão, não estava nas mãos dos filhos da promessa, estava nas mãos dos jebuseus. E foi daí que vieram os filhos de Belial, porque os filhos, atenção por favor queridos, está filmando, senão essa filmagem não vai ficar boa. Pois bem, de natureza, amados, de natureza, querido, que Deus ficava triste, irado e zangado, porque aquilo que ele prometeu para Abraão não estava nas mãos do filho de Abraão. Seria do tipo, você prometeu um carro maravilhoso para o seu filho, e depois você sabe que um maconheiro, um drogado, é que está desfrutando do carro que você deu para o seu filho, e seu filho está andando de pé. Pois bem, e por que Deus então não mandou fogo do céu e não matou os jebuseus? Porque não era tarefa de Deus, era tarefa de Benjamim. Pois bem, você vai entender onde eu quero chegar. Aí vem os juízes de Israel. Alguém me ouve? Diga amém. Amém. O primeiro juiz de Israel, Azael, e veio o segundo juiz de Israel, e veio o terceiro, veio a quinta juíza de Israel, que foi a Débora, e veio o sexto juiz de Israel, o sétimo, o oitavo, o nono. Ninguém resolveu o problema. Jebuseus continua morando com Benjamim. Veio o primeiro juiz de Israel, o primeiro rei de Israel, que foi Saul. Aí que não resolveu mesmo, porque Saul era de que tribo? Da tribo de Benjamim. É que não resolveu mesmo. Até que o segundo rei de Israel foi ascendido ao poder, a saber, o rei Davi. E assim que Davi foi coroado, ele tirou a coroa e disse: sinto muito, mas eu não vou reinar aqui enquanto Jebuseu estiver misturado com o nosso povo. Eu não vou reinar enquanto todas as terras que Abraão olhou e tomou posse não vier para as mãos dos filhos da promessa. E Davi mandou uma carta para o Jebuseu dizendo: tem a chance de correr, se ficar vai enfrentar fúria da espada de Davi e dos seus 37 valentes. E sabe o que é que os Jebuseus mandaram dizer? Os juízes não resolveram. O primeiro rei de Israel não resolveu. É tu que vai resolver, Davi. Só se a gente fosse cego e só se a gente fosse coxo. E a Bíblia diz que Davi foi lá, deu uma coça nos jebuseus, e no final da tarde não tinha nenhum pivete jebuseu para contar a história. Ele tomou a fortaleza de Sião, ele tomou a fortaleza de Jebus e batizou com o nome de Jerusalém. Bendito seja o Deus que fez os céus e a terra. Por isso Jerusalém era amada, querida. Era Jerusalém o xodó de Deus. Pois bem, Davi morre, o filho de Davi é ascendido ao poder. Dobre a sua atenção. Aí sim, é ascendido ao poder um grande administrador, a saber, Salomão. E todos nós sabemos que todas as vezes que Deus ia falar com Salomão, Deus não chamava Salomão de Salomão, ele chamava de Gededias. E Deus o adotou como seu filho, está escrito. Eu tomo para mim. Por isso então, como ele era filho adotivo de Deus, Deus fez por bem, achou por bem abençoar monetariamente o seu filho, e fez da cidade do seu filho adotivo uma extensão do céu. Como lá é ouro e cristal, a própria Bíblia diz que na época de Salomão, o homem mais pobre de Jerusalém, o mais pobre, tinha 4 empregados. Em Jerusalém não havia desgraça, não havia catástrofe. Foi Salomão que acabou com a miséria de Lodebar.
Lodebar, terra dos mendigos, terra seca. Salomão mandou fazer uma escavação, segundo o historiador, 7 anos de picoreto, 7 anos de máquina braçal não agrícola, e ele pegou um braço do depositário Rio Jordão e fez passar por Lodebar, e foi-se embora a desgraça e a catástrofe de Lodebar. Segundo a Bíblia Sagrada, havia estátuas de ouro no meio da praça, e ninguém roubava para vender para quem, se não havia miséria. Senhores, só que Salomão morreu, e o cunhado de Salomão, que era o faraó do Egito, Sisaque, levantou-se, porque segundo a Bíblia, Salomão casou-se com a irmã de Sisaque, e levou ela ao cargo máximo de rainha. E você não pode confundir a rainha com as esposas e concubinas. Rainha no palácio é só uma, esposa era várias, concubina era rodo, mas rainha era só uma. E Salomão, quando viu a rainha de Sabá, enamorou-se, ele ficou louco por ela, coisa da alma, coisa que ou você pede graça a Deus ou você não controla. E quando ele viu a rainha de Sabá, ele ficou maluco, ficou doido, não ficou na carne, ficou no osso, e ele começou a mandar chavões para ela. Só que Salomão era acostumado a falar e as mulheres baixar a cabeça feito uma tonta, só que ele achou uma do tipo osso duro de roer. Quando ele disse do tipo uma cantada, ele jogou assim a semente e disse: quem é esta que surge tão formosa como um exército com bandeira? Achando ele que ia receber aplausos, ela mandou: Elo, meu amado, que já vem saltando sobre os montes. O meu amado é semelhante ao gamo, filho do veado. Quanta beleza tens tu! Os teus olhos são semelhantes aos olhos das pombas. Os teus dentes são mais que cândidos, quanto o rebanho de Gileade. Aí Salomão disse: que mulher é essa? Tem misericórdia. E ele ficou louco por ela, a ponto dele querer tirar a irmã de Sisaque para colocar a rainha de Sabá no lugar dela. Só que a lei não permitia. Ele podia casar-se com ela e ter ela no harém, como concubina ou como mulher, mas como rainha não. Mas quem é que vai deixar de ser a rainha de um lugar para ser concubina em outro? Essa é muito burra, né? Essa é muito abestalhada. Só se comesse vidro moído com gadernal, né? Que tem mulher burra, tem mulher burra, como também tem um monte de homem burro. Mas a rainha de Sabá, ela era muito águia, né? Então águia era que voltou grávida, entendeu? E levou um monte de riqueza para lá. E segundo a história, Salomão fez, atenção por favor, Salomão fez uma réplica de Jerusalém em Sabá. Pois bem, quando Salomão morre, o cunhado de Salomão invade Jerusalém, afana, leva o ouro, leva a prata, leva tudo. E daí por diante, senhoras e senhores, começou Jerusalém a manquejar. Levanta-se, mas cai de novo, ficou doente. Jerusalém não é mais a mesma, a ponto de a Síria, capital Damasco, se levantar contra essa xodó de Deus, Jerusalém, a ponto da Síria fazer aliança com Efraim ou Israel, que é a mesma coisa, Efraim, Israel ou Samaria, Efraim ou Israel, que é nada mais, nada menos que o reino norte, Israel, Efraim ou Samaria. Pois bem, reino sul, Judá ou Jerusalém. Pois bem, de natureza que a Síria fez aliança com Efraim ou Israel, as 10 tribos, e se levantou contra as 2 tribos, que era a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, que era reino sul, capital Jerusalém. Está claro, queridos? A ponto de Jerusalém ficar com medo. Escuta bem isso, por favor. A ponto de Jerusalém ficar com medo, porque levantou-se o grande imperador, o filho de Ben-Hadad, rei da Síria, Damasco.
Levanta-se contra ela, Judá, capital de Jerusalém, 10 tribos que eram filhos de Abraão. E Jerusalém tremeu nas bases e disse que há de ser de mim. Estamos perdidos. Aí Deus levanta o nobre profeta Isaías, que para quem não sabe, Isaías era neto de sua majestade, o rei Joás. Isaías tinha sangue azul. Isaías era príncipe da linhagem de Davi, da casa real. Talvez por isso ele profetizou tanto sobre o Messias e é chamado de profeta messiânico. De natureza que Deus levanta o sangue real, o sangue azul, a saber, Isaías, e manda acalentar, como a gente diz na Bahia, seria entregar uma palavra de consolo, foi ninar, levar uma palavra de consolo para Jerusalém, porque Jerusalém tremia nas bases, estava cabisbaixo, estava com medo. Nesta época quem estava no trono era o rei Manassés, e o rei Manassés, coitado, tremia nas bases de medo. Manassés da linhagem de Davi, primo de 3º grau de Isaías. E Deus levanta Isaías e vai até o palácio e entrega esta palavra que ora acabamos de ler. E a palavra não foi outra senão esta, e eu volto a ler com os amados, Isaías capítulo 7, versículo 18. Eu pediria que o senhor não conversasse, por favor, querido, a senhora também não conversasse, querida, por caridade, tá, minha amada? E a profecia foi essa: porque há de acontecer que naquele dia assobiará o Senhor, e no assobio de Deus, numa linguagem bem nordestinense, no assoviar de Deus, ou no assobio de Deus, olhe para mim aqui, ele estaria dando uma lição na Síria e também nas 10 tribos, ou em Efraim. Dobre atenção, senão você não vai entender. Esse assobio de Deus aqui está claro. Ele disse: quando eu assobiar, as moscas do Egito executarão o meu assobiar. Quando eu assobiar, as abelhas da Síria executarão o meu assobiar. Ou seja, eu tenho visto Deus assobiar algumas vezes, mas antes que eu lhe fale do assobio de Deus, é bom você saber que não fui eu que escrevi isso aqui não, tá? Deus assobia. Não, assobia. Isso é assobio. Deus assobia. E quando ele assobia, é para fazer a terra tremer e estremecer. Eu tenho visto Deus assobiar algumas vezes. Eu tenho visto Deus assobiar algumas vezes. E as vezes que ele assobiou, todas as vezes, foi para socorrer aqueles que ele ama, aquelas que ele ama. Se você não está precisando de socorro, escute isso, por favor. Se você não precisa de um socorro de Deus, se você não está precisando de um milagre de Deus, eu não vou te enganar, eu não tenho mensagem para você. Se você veio para cá porque não tinha o que fazer, vai perder tempo. Se você veio para cá porque não tinha o que fazer, sinto muito, minha amada, sinto muito, meu amado, tu vais perder tempo. Você vai sair falando mal de mim, vai dizer que eu bati muito em você, você vai dizer que a mensagem te pegou de jeito, porque eu não tenho mensagem para outra pessoa, senão para aqueles que estão precisando de um socorro de Deus nesta noite, querido. Aleluia. Se você precisa ouvir Deus falar com você hoje, se você precisa que Deus se manifeste, se você precisa de um socorro de Deus, é com você que eu quero falar nesta noite. Bendito seja Deus que fez os céus e a terra. Amados,
Para você que nunca careceu de um socorro de Deus, deixa eu te dar um conselho. Peça a Deus que você nunca careça. Porque não tem coisa pior que você estar buscando ouvir Deus falar. Precisando, eu estou falando de necessidade. E você vai em ciclo de oração, você vai em campanha de libertação, você ouve dizer que ali tem uma mulher que é vaso, você ouve dizer que em tal lugar tem um varão que é vaso, eu vou lá e de repente o vaso diz, você aí de roupa tal, fique de pé. Aí você, tá vendo, Deus falou comigo. Aí você pensa que é você, mas por desacerto, do teu lado tem alguém com a roupa igualzinha à tua, e você ouve um chepo. Não é você não, filho, é essa pessoa que está do teu lado. E você senta toda sem graça. Já aconteceu isso comigo, minha amada. Eu saí em busca, eu quero, eu preciso. Irmão Natalino, já aconteceu isso comigo. Eu dizendo, eu preciso ouvir meu Deus falar comigo. E eu ia, Deus falar com alguém do meu lado, e comigo não. Dobra a tua atenção. Não tem coisa pior para um cristão fiel, que ele viveu o silêncio de Deus. E posso te contar um segredo, do silêncio de Deus, cristão ou cristã fiel, nenhuma escapa. Um dia mais cedo ou mais tarde, o silêncio de Deus chega. Até Jesus passou por ele. Pai, passa de mim este cálice. E Deus não falava nada. Ele, Pai, passa de mim. Ele só queria sim ou não. Nunca aconteceu com você, você querer só um sim ou não de Deus. Só isso. Eu quero só um sim ou não. Eu vou ou eu fico. Eu decido ou não decido. Digo sim ou digo não. Deus, eu estou te perguntando. E ele... Olha a oração de Jesus. Pai, passa de mim esse cálice. Me diga o que é que Deus falou com Jesus. Nada. Silêncio. E o Paulo, coitado? Senhor, quem me livrará desse espinho na carne? Ô Senhor, Deus falou um negócio que ele não estava nem perguntando. Senhor, o Senhor vai me livrar desse espinho na carne? Ô Senhor, Deus nem tchum. Falou, ô Paulo, a minha graça te basta. Ele falou, mas não é isso que eu sei que basta, agora eu quero saber, vai livrar ou não vai? E Deus, ô Paulo, minha graça te basta. Sim, eu sei, mas e aí? Responda. E Deus, Do silêncio de Deus, cristão ou cristã fiel, ninguém escapa. Agora guarda isso. Se Deus está em silêncio em prol de você, fica em paz, fica tranquilo. Não é que ele te esqueceu, virou as costas não, minha amada. Não, pastor, não. Se ele está em silêncio, é porque ele está trabalhando, querido. Disso você não tenha dúvida. E por ótica humana, Jerusalém seria varrida. Ei, por ótica humana, Jerusalém seria varrida do mapa. E ele manda o nobre profeta profetizar, dizendo, fica tranquilo, fica tranquila. Eu vou assobiar. E falar em assobiar para Jerusalém, falar em assobiar para Judá, era uma coisa muito familiar. Primeiro que assobiar, tu sabes, é ar comprimido. Se você não comprimir o ar, ele não vira assobio. E tem gente que até hoje luta para saber assobiar, mas não sabe. Eu me lembro quando eu era pivete, lá no meio do mato, que eu vinha trazendo gado, lá, porque eu sou da roça. E eu vinha trazendo gado, trazendo, só para minha mãe e meu pai saber que estava tudo bem, eu assobiava de lá da capoura. E aquele assobio fazia eco na baixada, né, no pasto, e chegava até em casa, manhã sabia, daqui umas 6 horas, Zé, que era meu apelido, mas está repreendido, deixei na roça, tá? Que meu nome é José Abílio Silva de Santana. Zé está chegando. Eu assobiava, jamais esquecer-me-ei. Hoje, lá na porta do Natalino, eu fiz do jeitinho que eu assobiava. E quando eu vinha montado num lombo de Federico, que é Federico, um jeguinho que eu tinha, eu,
Aí eu assobiava, eu comprimia o ar e soltava na ponta do dedo. E era, ó. Manhã dizia, Zé está vindo. Agora imagine Deus dizendo, eu vou assobiar. Pastor, não estou entendendo. Eu só quero falar com quem precisa de socorro. Eu quero falar só com quem precisa do milagre. Ei! Eu quero falar só com quem precisa de milagre. Eu quero falar só com quem precisa de socorro. Deus vai assobiar a teu favor. Aleluia. Quem é que te contou, querida? Quem é que te contou, querido, que o teu ministério está vivendo o ponto final da história? Que demônio oriundo do inferno é que te disse que para o teu ministério já era, acabou, é ponto final? Quem é que te contou que a tua vida monetária está vivendo o ponto final? O diabo provavelmente deve até tentar te humilhar e dizer, todo mundo tem casa. Até o diabo tem casa, já leu? Até Satanás, sem chave, mas o desgraçado tem. Até o diabo tem casa. Aí o diabo tenta lhe humilhar dizendo, e aí? E tu? E tu? Monetariamente você está arrasada, está arrasado. Qual é o teu endereço? Ei, atenção, por favor. Ei, amado, amada. Ninguém mais vai te fazer essa pergunta. Deus está preparando o teu endereço. Não, você não entendeu. Eu estou entregando uma revelação de Deus. Quer saber de uma? Quer saber de uma? Acha duas pessoas aí, galeria, nave do templo, amados na tribuna, servos e servas de Deus. Acha pelo menos duas pessoas aí e diz para ele, diz para ela assim, Deus vai assoviar, viu? Aleluia. Alácia! Deus vai assoviar. Aleluia. Eu ouvi da santa pastora desse ministério que estamos em comemoração. Eu digo estamos porque eu sou membro do mesmo corpo, né? Estamos em comemoração de 10 anos. Eu não tenho dúvida que foi 10 anos de coitadinhos, 10 anos de isso aí não vai para frente, 10 anos de eles, tá entendendo? Quando vira o cartaz, pregadores de nome, coitados, e não vai aparecer nenhum. A gente que tem templo grande, templo maior, tem até dinheiro em caixa, não leva esses cabra. Só que quando Deus assovia, nossa! Se prepare para o assoviar de Deus neste ministério. Mas você não está entendendo. Se prepare para o assoviar de Deus neste ministério. Este ministério vai voar nas asas do vento. Quem acredita nisso, aplauda Jesus Cristo. Alabante-nas. Agora, se coloque no lugar de Jerusalém.
Hello? Se coloque no lugar de Jerusalém e veja se tem como ter esperança. A Síria, sabe o que é a Síria? Sabe quem era Ben-Hadad? Ben-Hadad era o Satanás, era o cão. O filho dele era um demônio mirim. E assume o trono e vem de lá para cá, né, na fúria. O tal do Rezim, né, R-E-Z-I-M, tal do Rezim, que era o filho do Ben-Hadad, era um rei endemoniadíssimo. E ele veio na fúria a ponto de Jerusalém, o povo do Manassés, tremer nas bases. A ponto de Deus pegar o primo de terceiro grau dele, levantar como profeta e disse: vai dormir, fica tranquilo, porque Deus vai assobiar a teu favor, Jerusalém. Aleluia. Pois que quem dera se você entendesse que Deus está simplesmente dizendo: filha, filho, o que aconteceu com Jerusalém foi um milagre. Milagre é aquilo que não tem explicação. Se tiver explicação, não é milagre. Não é milagre. Quem dera se você entendesse. Deus me trouxe aqui hoje. Deus te trouxe aqui hoje. Deus nos trouxe aqui hoje para dizer que a partir de hoje, os nossos inimigos, algozes e hostis, aqueles que não aspiram o nosso triunfo, aqueles que não acreditam na nossa vitória, na sua vitória, vai ter que ouvir o assobio de Deus, queridos. Vai ter que ouvir o assobio de Deus. Pastor, dá para o senhor ser mais claro? Dá para o senhor ser mais objetivo? Com muito prazer. O meu Deus, o meu Pai, vosso Pai está dizendo que você está vivendo os últimos instantes da humilhação. Você está vivendo os últimos instantes de ser pisoteada. Está vivendo os últimos instantes de ser pisoteado. Deus vai te exaltar na terra dos viventes. Se você acredita nisso, aplauda Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Ituberá. Como é o nome da cidade? Ituberá. Como é o nome da cidade? Ituberá. Ela existe até hoje. Ela é provavelmente a 10ª potência monetária da Bahia. Foi uma das princesas do cacau, né? Passa por ela uma parte do oceano. Ituberá, né, hoje é a capital do cravo e do gado. Não do gado, mas tem capital do cravo propriamente dito. Escuta isso. Pastor José Ramos. Você ouviu o nome do pastor? Ah, não valeu. Como? Pastor José Ramos. O pastor José Ramos era pastor em Ituberá. Escuta isso. Na época que o cacau, né, a Bahia, o sul da Bahia era a capital nacional do cacau, de onde vem o chocolate. Ituberá, né, era uma das cidades ricas. Hoje deve ser aí a 10ª, 12ª, 11ª potência, né, monetária e renda per capita. Mas nessa época ela era uma das pontas de linha. Escuta bem isso. E tinha nessa época aqueles chamado de senhor, né, chamado de coronéis, que era coronel de fazenda. Não coronel por patente, mas coronel de... Porque ele era o fazendeirão. Bom dia, coronel. Cabo miserável, nem cabo era, mas coronel. Só por causa do dinheiro. Nem soldado era. Bom dia, coronel. Isto é fato. Está pregando na igreja evangélica Assembleia de Deus, chamada Igreja da Ladeira, porque essa igreja, a sede está no pé da ladeira, né? No centro de Ituberá, bem no centro. E o pastor José Ramos era o pastor nessa época. Está pregando lá pastor Gilberto Pires. Na época ele não era pastor, ele era evangelista.
E eu era evangelista na Bahia nessa época. Escuta bem. Passa na porta da igreja da Ladeira, pregando estava o pastor Gilberto Pires, que era um dos evangelistas mais famosos na época. Eu estava surgindo ainda. Mas o Gilberto Pires era um cabra que quando ele pregava, hoje ele é pastor de igreja, né? Está pastoreando. Mas quando ele pregava, eu tenho algumas fitas dele de antigamente que, meu Deus, eu me espelhei muito no pastor Gilberto Pires. Ok. E ele pregando, quem passa acolá? A mulher de um dos coronéis de cacau, de fazenda. Só que ela é perturbada, está entendendo? Endemoniada. Ele era um cidadão de idade, aproximadamente seus 55, 60 anos, mangangão da cidade, mandava em todo mundo, respeitado politicamente, por conta dos muitos empregados na fazenda, e ela novinha, sabe? Coisa de velho que não se respeita. Que a maioria dos velhos que não se respeitam gostam de menina nova. E ele com a menina nova, casado, e ela parecendo Satanás, parecendo o demônio, umas roupas arrochadas, a uns 10 palmos acima do joelho, o cabelo parecendo um demônio. Ela para na porta da igreja e Gilberto Pires pregando. Nessa época não tinha o chamado DVD, era fita VHS. E estava filmando. Isso eu vi depois na filmagem. Ela entrou, sentou na frente, cruzou as pernas e ficou perturbando o irmão que estava do lado. Ela passava a mão no queixo, ela foi para perturbar o culto. E ninguém mexia com ela porque era mulher do mangangão do fazendeirão da cidade. Ela começou a perturbar e alisava o queixo do irmão. E ela dizia: irmão, sou bonita? Não sou a tentação? Ei, irmão? E aí? E aí, irmão? Sou ou não sou? Irmãozinho, teu sangue tem poder, Jesus, teu sangue tem poder, Jesus. Gilberto Pires pregando, apontou para ela, ela levantou e veio à frente, chicanando do pregador. Gilberto Pires pôs a mão na cabeça dela. Essa mulher recebeu uma descarga de tanta graça. Começou a chorar. Gilberto Pires disse: você quer aceitar Jesus como Salvador? Ela levantou: eu tenho isso em VHS. Levantou a mão lá em Ituberá, na igreja da Ladeira. Pastor José Ramos está no púlpito. Gilberto Pires, na época magrinho, e ele pregando. Ela levantou a mão, começou a chorar. Dobrou os joelhos. Gilberto Pires estava com tanta graça, botou as mãos sobre a cabeça daquela moça. Ela foi batizada com o Espírito Santo para a glória do Deus que fez os céus e a terra. De repente, você pode até ver isso, quem sabe um dia, se chegar esta fita às tuas mãos. Estou até com vontade, quem sabe, a gente fazer um DVD desse negócio, né? Dou para o Natalino é perito nisso, né? E você vai ver ela fazendo isso, ó. Roendo as unhas, tentando tirar o esmalte. Ela tentava puxar, tentar puxar a saia. Sabe o que era aquilo? O Espírito Santo botando vergonha em quem não tinha, meu irmão, tá? Esta mulher levantou chorando. A igreja incendiou, porque sabia quem era ela. Ok. Ela chegou em casa e disse para o marido: meu amor, agora sou crente. Ele falou: é nada. Não, eu sou, agora sou crente. Ele disse: por mim é mesmo, por mim tudo bem, é até bom. Só que ela aprendeu que era ciclo de oração. E na igreja da Ladeira tem até hoje, toda terça-feira o ciclo de oração. Começa às 7 da manhã, 8 da manhã e vai até meio-dia. É as irmãs orando pelo ministério, orando, enfim, ciclo de oração. Ela aprendeu que era ciclo de oração, ela foi. 3
3 meses de crente já, indo para os cultos de doutrina, culto à noite, e também o ciclo de oração. O ciclo de oração ela era assídua, toda terça. Escuta bem. Pastor, o que é que isso tem a ver com assobiar de Deus? Muito. 3 meses de crente. Quantos meses? 3. Ela está sentadinha lá. Deus toma a dirigente do ciclo de oração e profecia e disse: filha minha, vou salvar teu marido. Mas dizer isso, meu irmão, no ciclo de oração é para todas. E todas começaram: glória, amém, amém, Jesus, obrigado, Jesus. A nossa irmã da história foi tomada em línguas estranhas. E a dirigente do ciclo de oração disse: agora tu me perguntastes em mistério. Falas comigo, Senhor, e eu te respondo: é contigo mesmo, serva minha, vou salvar teu marido. Imagina a alegria dessa mulher. Quando Deus falou com ela: é o teu marido que eu vou salvar. Mas pensa num homem rude, má, perverso, ignorante. Mas se Jesus falou, tá? Essa mulher começou a entrar por debaixo dos bancos, rolar no chão, pular, dançar. A porteira do ciclo de oração, tiadinha, quando viu o fogo, largou a porta lá, disse: anjo, tome conta, e veio para cá, começou a dançar também, começou a pular, começou a dançar. O marido vai passando e vê um monte de gente na porta da igreja, querendo ver o que era, que pecador. Viu o barulho, ele para ver o que é, e ele parou o carro para ver o que era. A porteira não estava lá, coitada, estava pulando também. Ele olhou, ele viu a mulher dele pulando, dançando debaixo dos bancos. Ele foi para casa. Quando ela chegou, ele está sentado na cadeira de balanço. Ele disse: eu quero ter uma conversa com tu. Ela disse: é sobre a igreja. Ele disse: é. Já sei. Tu vai ser crente, né? Ele disse: não. Eu até deixei você ser crente, porque eu pensei que era aquele negócio, né, tipo da reza que faz e tal. Mas eu passei lá, parei o carro e vi todo mundo pulando, gritando, se esperneando. E a mais assanhada era você. E eu quero só lhe dizer que nunca mais tu vai lá. E num dia que tu for, aí ele puxou o facão e veio: eu te pinico todinha, pinicar na Bahia, cortar em miúdo. Eu pinico você todinha no facão. Agora, olha que Satanás podre, imundo. Jesus acaba de prometer para ela que vai salvar o marido. Quando ela chega em casa, o diabo vem tentando colocar dúvida. Minha amada, segura essa. Se Jesus te prometeu, amado, se Jesus te prometeu alguma coisa, não interessa o que o diabo está dizendo. Vale o que Jesus te prometeu, querido. Aleluia! Escute. Ela olhou para ele assim, começou a chorar. Aí entendeu. Ela disse: tudo bem, eu não vou mais para a igreja. Mas o diabo não vai me enganar, meu marido. Demore quantos anos demorar. Um dia eu vou ver você comigo, glorificando a Jesus lá na igreja. Quando ela disse isso, tomou uma tapa. Pá! Ela caiu, coitada. Ele pegou pelos cabelos, estava endemoniado. Levou para o quarto e disse: tem mais. Esse negócio de acordar de madrugada e ver você rezando aqui acabou, viu? Coitada, ela orava de madrugada. E tem mais, esse negócio de na hora de almoçar, fazer reza aqui, não reze mais não. Quer agradecer, agradeça a mim. Quem põe comida sou eu, não é Deus. Eu estou lhe falando do homem endemoniado. E ela: tá, meu marido, tá. Nova convertida, 3 meses. Ela deitou-se de tardezinha, quando voltou do ciclo de oração, teve um sonho, apareceu um ser todo de branco no quarto, alisava a cabeça dela e disse: filha minha, eu vi o que o meu adversário fez contigo e com teu marido. Para que eu te escute, filha minha, tu não precisas falar. Na hora da refeição, de olhos abertos, fala comigo em pensamento. O meu adversário e teu marido não vai perceber que tu estás conversando comigo. De madrugada, filha minha, basta tu fechares os olhos, e o meu adversário e teu marido vai pensar que tu estás dormindo, mas eu escuto o teu pensamento, filha minha. Alabaxe, mande flá.
Corramos, corramos, corramos por conta do tempo. E assim fazia ela. Na hora do almoço ela olhava para o marido, sorrindo, e ele pensando que ela estava sorrindo para ele, e aquele sorriso era para Jesus, porque ela estava conversando em pensamento. Ok. Um dia de terça-feira de manhã, cerca de 3 meses depois, já 6 meses de crente, um dia de terça-feira de manhã, ela está no roda casa. As irmãs passam por um ciclo de oração, aquilo cortou o coração dela, porque ela também queria ir. Ela só não queria contrariar o marido dela. Escuta bem isso. Ela vê as irmãs indo para o ciclo de oração. As irmãs fez, Pai do Senhor! Ela. Aí as irmãs, cadê ele? Ela. Ora por mim e por ele também. Tá. Aí lá vai aquele grupo de irmãs, vai descendo, descendo, descendo. Uma curva perversa veio e levou as irmãs, e ela começou a chorar, dizendo, ó Jesus, como eu queria estar no ciclo de oração. Ó Jesus. Aí ela sentou-se numa cadeira, e na cadeira de balanço do marido, ela disse, eu sou nova convertida, mas eu sei que tu existes, eu não posso te ver, mas tu estás me vendo. Agora, se tu sentasse aqui do meu lado, eu ia te contar tanta coisa, Jesus. Jesus, senta aqui do meu lado, senta, Jesus. Oh, Jesus, estou te pedindo, senta aqui do meu lado, senta. Senta aqui do meu lado, e batia no cadeira do balanço que o marido dela sentava, e o marido dormindo lá no quarto. E aí, coisa de pentecostal, Jesus chegou, você sente a presença, não tem jeito. Jesus chegou, ela começou, aleluia, oh glória, e começou a bradar em língua estranha, perdeu o controle, batia o pé no chão, falava em língua, o marido acordou. O marido acordou e logo entendeu, é os crentes convidando ela, passou a mão no facão e foi correndo para o roda casa. Quando ele vai chegando no roda casa, que ele chega para olhar próximo da sua esposa, de repente, senhoras e senhores, ele gritou, quem é este homem que está do seu lado? O ser todo de branco levantou e disse, eu sou Jesus Cristo. O homem caiu desmaiado. E ela abraçou o corpo natalino e começou a gritar, meu marido morreu, meu marido morreu. E aí vizinho veio, xereta de rico veio gente correndo, e meu marido morreu, leva para o hospital. E ela sofrendo, mas amava. Sofrendo, mas amava. Você está ouvindo, irmã? Sofrendo, mas amava. Está entendendo, né? Aí abraçava o marido e dizia, meu marido morreu. Dizia, leva para o hospital, não, meu marido morreu. Uns 20, 30 minutos depois, meu amor, ele abraçou meu bem. Ô meu bem, e ela não sabia de nada. Quem viu e ouviu foi ele. Ela, o que foi, meu amor? O que foi? Meu amor, eu disse, quem é esse homem que está sentado do seu lado? Porque ela, mas não tinha ninguém. Tinha. Ele levantou, botou o dedo na minha cara e disse, eu sou Jesus Cristo. Ela foi. Aí ela não aguentou. Crente batizada com o Espírito Santo. Aí ela não aguentou. E ele disse, meu amor, vamos para a igreja. Vamos, ela disse, tem culto hoje. E foi num culto desse que ele prometeu que vai lhe salvar. Jesus assumiu. Aleluia. Eu venho de Salvador, Bahia, na fúria de uma leoa parida.
e na força de um touro selvagem. Tão somente para te dizer, eu não sei o que é que ele te prometeu. Se ele prometeu na área monetária, na área emocional, se ele prometeu na área profissional, ministerial, fica tranquilo, tranquila. A partir de hoje, os teus inimigos vão ter que colocar as mãos nos ouvidos, porque o assobio de Deus vai estourar os tímpanos deles. Quem acredita nisso, aplauda Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Não fica triste que eu vou te falar, não. Desculpa a minha sinceridade, tá? Desculpa a minha sinceridade. Mas eu estou vendo gente assim, ó. Do tipo, é hoje. Estou entendendo. Do tipo, Deus vai se levantar, vai me dar vitória. Estou entendendo, vai cumprir. Agora estou vendo gente assim, parecendo delegado da Polícia Federal do Iraque. Não, dá dando vontade de eu descer aqui e perguntar, tu quer o que da vida? Estou lhe sendo sincero, parece que comeu vidro misturado com gadernal e florinal. Com água de poço de açu. Não é sério, como é que eu chego na igreja, escuto meu Deus falar comigo, e eu não vou agradecer e glorificar a Ele? Quer saber de uma? Se você não está entendendo, a mensagem não é para você. Mas quem está entendendo, levante a mão e glorifique a Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Amados, amadas, querido, querida, você acredita em milagre? O meu amado acredita em milagre? A minha amada acredita em milagre? Então, diz para no mínimo uma pessoa. E se esta pessoa que está do teu lado, você percebeu que não está no culto, é dos contra. Sempre tem, sempre tem. É dos contra. Aí se você percebeu, não joga coisa boa fora, não. Quando você vê que ele não está no culto, ela não está no culto, não fale com ele, não. Fale com você mesmo. Que a paz volte para você. Foi assim que Jesus ensinou. Se você perceber que não vai falar contigo, não vai profetizar, já que ela não sabe que há poder nas suas palavras, porque o que a gente fala aqui é profecia. Posso ouvir um amém, queridos? Amém. Então diz para ele, diz para ela assim, ó, Jesus vai assobiar na tua vida. Aleluia. 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 Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou dar um brado aqui. Eu vou dar um brado aqui. Eu vou dar um brado. Eu vou dar um brado aqui, amadas. Eu vou dar um brado aqui, amados. E o brado não será outro senão esse. Eu vou dizer, receba a sua bênção em nome de Jesus. Na palavra Jesus você vai dizer, eu tomo posse. E no eu tomo posse, ó, faz isso. E aí veja o que Deus vai fazer na tua vida a partir de hoje. Ok? Espera a palavra Jesus. Na palavra Jesus, eu tomo posse. E no eu tomo posse, faz isso. Bom? Glória a Deus. Servos e servas de Deus, toda atenção é pouca. Assim diz o Senhor. Aleluia. Assim diz o Raboni da Galileia. Assim diz o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Assim como o pastor Abílio, assim diz o Senhor, receba a sua bênção em nome de Jesus. Aplauda o Senhor.